O Tribuna da Massa vai revelar agora as novidades chocantes do caso George, a menininha de 7 anos que morreu com sinais de tortura, hein? E de abusos sexuais. A própria mãe e o padrasto estão presos acusados desse crime terrível. Isso aí todo mundo sabe. O que pouca gente tem conhecimento é que o Vanderlô de Souza, o padrasto acusado de matar a menina, era casado oficialmente com outra mulher. Exatamente isso. Ele ainda estava no papel, casado com uma outra e vinha tentando reatar esse relacionamento. Ele não assinou o divórcio. Ele saiu de casa, mas de vez em quando mandava mensagem, eu ligava, vem cá, eu estou aqui, mas puxa vida, quero voltar com você. Essa mulher, minha gente, quebrou o silêncio e conversou com exclusividade aqui com o Tribuna da Massa. Quando eu fiquei sabendo que ela iria falar com os nossos repórteres, eu pensei que ela ia por um caminho, ia falar determinadas coisas contra esse cara. Foi completamente o contrário. Ainda assim, nós conseguimos um pequeno depoimento que complica ainda mais a vida dele, você vai ver. Eu saí fora, eu não aguento mais, mano. Eu casei com uma mulher com um filho, tô passando muita raiva. Me perdoa, mano. Eu tenho que conversar com você, me perdoar eu. Essa mulher é Gessiane. Ela não quer mostrar o rosto. É casada com Vanderlô. Ficaram juntos durante 2 anos. Ela conta que conheceu Vanderlô em um grupo de oração pelo WhatsApp. Ela morava em Boa Vista, no estado de Roraima. Então, eles começaram um namoro à distância e 6 meses depois, ela se mudou e os dois casaram. Moravam juntos. A gente estava num grupo evangélico, ele estava com uma infecção no pé, né? E ele estava internado, então tudo começou, né? Assim, a gente comentar sobre o que ele estava passando. Começamos numa amizade, depois começamos um relacionamento. E 6 meses depois que a gente começou o relacionamento, 6 meses depois eu vim para Curitiba. E aqui em Curitiba a gente casou no civil e vivemos por 2 anos. Gessiane, que ainda é casada com Vanderlô no civil, disse que ele nunca foi um homem violento, que eles discutiam normalmente como qualquer outro casal e que logo ele pedia desculpas. Eu e o Vanderlô, a gente viveu por 2 anos junto e eu não tenho muito o que falar dele assim como uma pessoa má. Porque pelo menos comigo, o tempo que ele viveu comigo, ele foi um bom marido. Vanderlô tem 2 filhas de 12 e 13 anos e, segundo Gessiane, esse foi um dos motivos para o término do relacionamento. Acabou por causa que, tipo assim, ele tem 2 filhas, né? Eu sou uma pessoa muito ciumenta. Então, quando ele começou a ver as filhas, querer passear com as filhas, né? E as filhas não saem sem a mãe, eu comecei a achar ruim. Aí começou as brigas, como todo casal tem briga, e acabou ao ponto de não dar mais certo. Logo após a separação, ela descobriu que ele estava namorando com a Suelen, mãe da menina Geórgia, que eram vizinhas do casal. Eu acredito que quando ele saiu de casa, ele já estava com ela. Porque, tipo, quando ele saiu de casa, eu imaginava que ele estava com alguém, mas eu não sabia quem era, né? Eu sabia que ele estava com uma mulher, mas nem me passou pela cabeça que seria ela. Você conhecia a Suelen? Conheci ela de vista porque ela morou na frente da antiga casa onde a gente morou. Então conheci ela de vista, mas nunca conversei com ela. Eu, então, não sabia com que mulher que ele estava, mas eu imaginava que ele estava morando com uma mulher. E eu fui saber que era a Sueli quando ele teve que ficar internado devido ao problema de saúde que ele tem. E eu encontrei com ela na porta do HC. Né? Eu vi ela chegando para ir ver ele. Aí foi quando eu descobri que era ela, com quem que ele estava vivendo. Conversando com a Gessiane, descobrimos que Vanderlô estava tentando reatar o relacionamento. Essa mensagem de áudio que você vai ouvir é Vanderlô pedindo, na semana passada, para que ela recebesse ele em casa. Ai, eu tô mal, Gessiane, eu tô mal, vou acabar morrendo, mulher. Por favor, me ajuda, em nome de Jesus Cristo, pelo nosso amor, me ajuda!
umas 3 vezes ele já mandou mensagem, tipo, tentando reatar, né? Só que eu não sei o que aconteceu, que não deu certo de ele voltar. A última vez foi semana passada, que ele me mandou uma mensagem, né? Falando sobre essa possível reconciliação nossa, né, que ele queria sair, que ele queria deixar ela para voltar para casa. O próximo áudio mostra claramente que Vanderlo não queria mais ficar com Suelen e não gostava nem um pouco que Suelen já tinha uma filha. Eu vou embora dessa casa aqui, vou falar com a minha mãe agora, se ela vem me buscar aqui, porque senão eu vou de ônibus. É que tem minha bicicleta aqui que eu quero levar, entendeu? Acho que eu vou levar algumas coisinhas minhas. Eu vou sair fora, eu não aguento mais, mano. Eu casei com uma mulher com filho, tô passando muita raiva. Muita raiva, me perdoa, mano. Eu vou ter que conversar com você, me perdoar eu. Você perdoa eu? Não, já diga lá, senão eu nem vou. Ele só falava que queria voltar para casa, né? Na última vez que eu falei com ele, que ele queria voltar para casa, que não estava mais dando certo com ela, né? Que não estava mais dando certo esse relacionamento deles. Ele falava que ela era muito explosiva, né? Então ele falou assim, pelo gênio que ela tinha, não estava dando certo. Aí depois ele desistiu da ideia de voltar, né? Aí não falei mais com ele. Suelen Tice Barbosa, de 27 anos, e o companheiro Vanderlo Patrick de Souza, de 42, estão presos, suspeitos pela morte de Geórgia Barbosa das Neves, de 7 anos, filha de Suelen. Nessa semana, a menina foi atendida no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. A médica encontrou Geórgia nua, coberta apenas por uma jaqueta e com diversas lesões pelo corpo, e já sem sinais vitais. Segundo a médica, a criança ainda apresentava hematomas em todo o corpo. Ainda foi possível encontrar lesões recentes e antigas de queimaduras em todo o corpo, indicando uma possível tortura. Segundo informações da própria médica, eram sinais de queimaduras, eram sinais pelo corpo inteiro. Havia sinais na orelha, na face, nas pernas dela, no bumbum. Ficou visível os sinais de agressão. O corpo estava bastante marcado, bastante machucado. O corpo estava inteiramente roxo. A criança estava bem maltratada. A médica também encontrou uma lesão próxima do ânus da criança e a parte íntima estava inchada e arroxeada, indicando um possível ato sexual. A polícia foi acionada e Suelen confessou que a filha era agredida constantemente pelo padrasto. Moça, você pode me explicar o que aconteceu naquele dia, não? Não tenho nada a falar. Quer falar alguma coisa? Não. Você está arrependida, não? Lá, filha. Lá. Está arrependida? Não tem nada para falar? Não abre. Eles começaram a contar várias versões, eles deram várias versões do ocorrido. Eles falaram que ela havia caído numa escada, eles falaram que ela costumava pular da cama e caiu várias vezes da cama, que ela havia bebido água no vaso sanitário e que eles haviam dado vinagre para ela. Aí eu separei o casal, tirei a mulher do lado e conversei com ela, aí ela acusou ele. Quando eu voltei a conversar com ele, ele acusou ela. Quando souberam que a criança estava morta, eles não demonstraram nenhum... Eles não demonstraram reação. A reação deles, a preocupação deles era com eles mesmos. A preocupação da mãe da criança era com o marido, que segundo ela tem câncer. O próprio marido dela afirmou várias vezes para mim que não ia dar nada para ele porque ele tem câncer e que isso seria, ele considerava para ele um salvo-conduto daquilo. A família de Suelen está chocada com a história e não imaginava que o relacionamento pudesse destruir a vida de Geórgia. Era meio estranho, né? Porque ela tinha machucado também essas coisas. E daí a menininha, sempre que a minha mãe chegava, ela tava com machucado aqui, na cara, tudo quanto é lugar. A família já estava desconfiando que algo não estava certo. Já, fazia tempo. Sinto muito a falta da minha neta. E ninguém vai trazer minha neta de volta? Eu tô muito nervosa. Esse cara é um monstro. Se ele não ficar preso, eu vou matar ele com a minha mão. Eu, pelo menos, a índole dele que eu conheço não é essa. Né? Eu não conheço o Vanderlo da forma que estão falando que ele tá, né? Que ele fez. Então, eu não consegui, sabe? Capturar muito bem essa ideia, sabe? Porque, assim, eu conheci ele de uma forma. Agora, o que ele viveu com a Sueli, eu não sei, né? Não sei o que acontecia entre eles dois, mas foi uma surpresa. Eu vou sair fora, eu não aguento mais, mano. Eu casei com uma mulher com filho, tô passando muita raiva. Então, a mulher, quando deu entrevista aqui para a nossa repórter,
ela, de certa forma, aliviou para esse cara. Entretanto, minha gente, eu não caio nessa conversa, mas de jeito nenhum. Até porque o áudio que nós conseguimos aí mostra o tipo de caráter desse homem. Mulher, eu casei com uma mulher com filho, tô ficando louco. Quer dizer, repete mais uma vez. Áudio dele, voz dele. Dele pra ex-mulher, hein? Ai, eu tô mal, Gessiane, eu tô mal, vou acabar morrendo, mulher. Por favor, me ajuda, em nome de Jesus Cristo, pelo nosso amor, me ajuda! Eu vou embora dessa casa aqui, vou falar com a minha mãe agora, se ela vem me buscar aqui, porque senão eu vou de ônibus. É que tem minha bicicleta aqui que eu quero levar, entendeu? Acho que eu vou levar algumas coisinhas minhas. E vou sair fora, eu não aguento mais, mano. Eu casei com uma mulher com filho, tô passando muita raiva. Muita raiva, me perdoa, mano. Eu vou ter que conversar com você, me perdoar eu. Você perdoa eu? Não, já diga lá, senão eu nem vou. Nossa, que cara, vou usar uma expressão aqui leve, que cara imbecil. Poderia falar uma outra coisa, com certeza já foi aí, você já entendeu, né? Que cara ridículo, né? Ele quer o perdão da ex-mulher ainda, coloca contra a parede. Você perdoa aí, ó, perdoa, porque se não perdoar, você fala que eu nem vou aí. Você faz tudo errado, quer o perdão da mulher, mas o perdão que ele pede é assim, com arrogância, no tom da voz. Imagina só que tipo de miserável é isso, me perdoem vocês. Então, gente, é a prova que ele não estava contente com a criança, a prova que ele não estava contente com o relacionamento e, principalmente, esse calhorda aí matou a menina. Claro que ele matou a menina. Quando eu digo isso, tem gente que comenta, mas você não é juiz para condenar. Eu não estou condenando, eu estou dando a minha opinião, eu tenho direito, ele matou a menina, me responsabilizo por minha opinião. Esse cara matou a menina, gente, nós conseguimos a declaração de óbito da pequena Geórgia, que mostra que ela chegou ao hospital morta. Ela tinha hematomas subdurais, que significa acúmulo de sangue no revestimento do cérebro, ou seja, tinha lesões na cabeça causadas por instrumento ou ação contundente. Veja bem, vem para cá. Os médicos disseram o seguinte, ó, esse ferimento aqui, segundo os legistas, esse ferimento aqui, ou alguém pegou um instrumento e bateu na cabeça dela, ou foi algo contundente, uma força tremenda em cima da cabeça dessa menina, por isso que ela ficou assim, não foi um tapa, não foi um pescotapa, foi provavelmente um soco ou uma batida com um instrumento. Outra coisa, ela tinha lesões intraabdominais, lesões dentro do abdômen. E a declaração conclui que a causa provável da morte da menina é mesmo homicídio, porque o corpinho dela inteiro estava machucado e isso não é coisa de quem cai da cama. Não é. O tribunal também teve acesso a uma carta reveladora sobre o caso Geórgia, escrita pelo tio da menina morta, gente. O tio da menina escreveu uma carta e nós colocamos a voz em cima dessa carta para que você entenda melhor o que aconteceu. Vamos ver? Meu irmão Jorge das Neves conheceu a Suelen há uns 9 anos. Ela era sua vizinha de fundos. Meu irmão sempre morou sozinho. Perdemos nossos pais em um acidente de trânsito em 1980, morrendo pai, mãe e 2 irmãos. Ficamos então 4 irmãos, Júnior, Carlos, Jorge e Roberto. E ele preferiu ser solitário, até conhecer a Suelen. Antes de 2 anos, tiveram então a Geórgia. O relacionamento deles sempre foi conturbado. Viviam sempre de favores da família. Eu, inclusive, levei muitas cestas básicas para ajudá-los. A Suelen tinha uma avó que pagava várias contas deles, mas veio a falecer num atropelamento. Terminou a ajuda e a situação ficou bastante difícil para eles. E precisaram de mais ajuda. Eu pegava a cesta básica no movimento de casais que pertenço e ajudava na medida do possível. Foram despejados várias vezes, mudando de endereço. Meu irmão trabalhava com segurança de calção centro de Curitiba. Aí começou o calvário da Geórgia. Com a ajuda do meu irmão Carlos, a Suelen conseguiu a pensão do INSS e recebeu o FGTS acumulado do meu irmão. Assim que recebeu, não quis mais contato com a família do marido. Foi morar com a mãe em Piraquara. Devido ao seu temperamento explosivo e difícil, ficou pouco tempo com a mãe, decidindo ir morar com a Geórgia sozinha, mas sempre com relacionamentos relâmpagos.
A outra parte que vocês apuraram e nós vimos, a saber, por parte da imprensa. Desde novembro estávamos tentando falar com ela. Tinha um resíduo do FGTS para a Geórgia e precisávamos de registro de nascimento e endereço para o advogado entrar com pedido. Foram várias ligações sem retorno e mensagens no WhatsApp também sem retorno. E hoje, esta bomba veio a público nos desmontando. A família por parte do pai sempre foi colocada de lado, não tendo contato com a criação da Geórgia, pois a mãe decidiu ficar ao lado da sua família, nos ignorando sempre. Agora, quanto à estupidez, o cara conhecia a menina desde os 9 anos de idade, já que ele sente atração por criança, porque a menininha foi violentada sexualmente, significa que quando a mãe da menininha tinha 9 anos, ele já olhava para ela com olhares diferentes e agora tentou pegar o combo. Olha que nojento isso, gente, que nojento. Opa, agora aquela menininha que eu gostava cresceu e tem uma outra menininha, eu quero, vou entrar lá na casa porque vou me divertir. Que cara nojento. O que deveria acontecer com um homem desses, hein? Olha, a gente se cala para não falar coisas que não deve aqui, né? Para não incentivar a violência. Mas, gente, o que deveria acontecer com um miserável que estupra, tortura, tira a vida e ainda tenta dizer que é inocente? Para fechar esse assunto, nós conseguimos conversar com uma outra testemunha que sabia do comportamento dele com a criança, gente. E chegou a ver como ele se comportava quando estava com a criança. Eu vou ao vivo falar com o Lucas Rocha. Me dá um minuto. Ô, Lucas, explica para os nossos telespectadores com quem você vai conversar agora. Continuamos falando sobre o caso Geórgia, a menina de 7 anos assassinada pelo padrasto com a ajuda da mãe. As imagens são de Ivan Pereira. Diga, Luquinha. Exatamente, Passaia, nós vamos conversar agora com uma testemunha. Ela não era amiga da família, não conhecia intimamente a família, mas ela testemunhou uma cena no Hospital de Clínicas, aqui na região metropolitana de Curitiba, em que ela pôde concluir diversas coisas do comportamento deste homem para com a Geórgia, do comportamento do padrasto, Vândalo, para com a Geórgia. Ela estava lá no Hospital de Clínicas quando presenciou uma cena de briga entre esta família. Não é verdade, minha querida? Conta pra gente como é que foi essa cena que você viu, o que você presenciou. Dá para concluir que ele era um homem violento realmente? Sim, totalmente violento. Ele pegou e chegou, a menininha chegou perto dele e ela pegou e... Parou? Pode continuar. E ele pegou e, muito agressivamente, chamando a menininha de demônia, que ela ia pagar para ele, porque que ela tinha ido visitar ele, porque ela estava com câncer, dizendo que essa doença foi a menina que colocou nele. E daí eu não aguentei e... Peraí, então vamos lá, em partes, que eu quero entender bem. O Vândalo estava fazendo um tratamento contra um câncer no Hospital de Clínicas. Eu acredito que seja isso que ele estava fazendo. Porque ele estava com acessos, Estava com acesso, né? nos braços. Ele estava fazendo um tratamento contra alguma doença lá no Hospital de Clínicas. E eu acredito que a mãe foi fazer a visita, mas a Geórgia, né? E a mãe levou a Geórgia e ele se revoltou com a presença da Geórgia ali perante todo mundo que estava vendo aquela cena. Verdade. E perante toda a atendente que estava. Ele chamou ela do quê? Ele xingou ela de demônia. Demônia? Falou que ela ia pagar, que ele estava internado por causa dela, que ele ia dar um jeito nela. E ficou xingando ela de vários nomes. Foi onde eu não aguentei e perguntei para ele se era filha dele, porque ele está falando daquela forma com ela. Daí ele disse que era o pai, que era ele que era o pai, que ela era responsável por ela. Você chegou, perguntou para ele, você é o pai? Ele disse, sou eu o pai e tal. Falou que era o pai. E daí eu falei, mas você é o pai? Como é que você está tratando a menina assim? Daí ele falou assim que estava tratando assim porque ele estava doente, a doença que ele estava era por causa dela. Mas a menininha até não deu sinal, não importava o que ele estava falando. A mãe abaixava a cabeça, concordando com tudo. Daí, quando eu falei assim para ele se revoltou, foi falando, se revoltou, pulou as catracas. O que você falou para ele?
Eu perguntei para ele, falei, a troco do que ele estava fazendo aquilo com a criança, que ela era uma criança, que ela não sabia do que... Você se revoltou com aquela situação? Eu se revoltei totalmente, fiquei zangado. Perguntei para ele por que ele estava fazendo aquilo com ela. Entendi. Daí ele pegou e disse que ele era pai, que era por isso que ele estava fazendo aquilo. E aí ele se revoltou, chegou a pular as catracas em que ele estava? Pulou ali. as catracas e na hora as atendentes do hospital pegou e chamou os guardas. Precisou de 4 guardas para tirar ele, porque ele veio para cima de mim e da menina, que a menina correu e sentou do meu lado. A Geórgia? Uhum. Depois os guardas conteve ele e subiu para cima com ele. Daí eu falei para a mãe, eu dei o número do meu telefone para a mãe, que ela me procurasse para me ajudar ela. Daí a mãe sentou na cadeira muda, não falou nada, mas a Geórgia conversou comigo. E a Geórgia falou o que para você? Eu perguntei se ela era tão má daquele jeito, se ele batia nela. Ela falou, bateu 2 vezes, ela falou. Da mãe dela falou, bateu nada. Ela falou, bateu e muito forte, ela falou. A própria Geórgia falou para você, Geórgia. mesmo com a mãe dela, a repreendendo na sua frente. É, e ela estava toda bem vestidinha, de calça, de blusa de frio e de jaqueta. E não estava tão frio para ela estar bem vestida daquele jeito. Mas a gente não sabia, né? Daí ela pegou e sentou perto de mim. Como eu tinha dado o número do telefone para ela, né, para a mãe dela, ela catou o livrinho dela da bolsa e falou para mim assim, eu sei ler. Eu falei, é? Ela falou, é. Ela falou assim para mim, bateu em mim assim e falou, marca o número do seu telefone aqui, porque a minha professora pode precisar. Daí eu falei, por quê? Meu Deus. Uhum. Daí eu falei, por quê? Ela falou assim, daí eu falei, você sabe ligar? Ela falou, eu sei. Eu falei, se você precisar, promete que você liga para mim? Ela falou, prometo. Tadinha. Uhum. E ela chegou a te ligar, de fato, um dia? Não ligou. Isso foi quando que aconteceu essa cena no Hospital de Clínicas? No começo da epidemia. No começo da epidemia, então foi há pouco tempo? Foi pouco tempo. Cerca de um mês e meio, 2 meses, por alguma aí, coisa nesse sentido? 1 mês e meio, 2 meses. Uhum. Entendi. Você Você me diria que a Geórgia já estava com medo, ciente do que poderia acontecer a ela com relação ao assassinato, não é verdade? Você sabe, eu acho que foi tipo uma premedição. Eu acredito que ela se aproximou de mim. Eu acho que Deus colocou eu ali para o crime dessa menina não ficar impune. Porque se ele bateu o pé que foi caído, isso e aquilo, a polícia estão soltando tudo, a justiça, né? Então, eu os guardas do hospital, as atendentes, eu acredito que se tiver câmera no hospital lá também, vai servir para ajudar, para provar isso. Para provar uma cena já de selvageria num ambiente selvageria. completamente público, não é verdade? Foi muito forte, foi uma coisa muito agressiva dele. Foi. Uhum. E a gente fica imaginando que se num ambiente público é dessa maneira, imagine dentro de casa. Uhum. Parecia que o ódio dele era muito grande pela menina. Tá aí o relato então importante desta testemunha, Passaia, falando sobre cenas presenciadas pelo público no Hospital de Clínicas, em que os protagonistas eram a Geórgia, a mãe dela e o padrasto também, e ele se mostrou um homem muito violento naquele momento, de acordo com esta testemunha. Voltamos com você. Nós vamos continuar investigando essa história. Uma criança não pode ser assassinada assim, até para que sirva de exemplo. Qualquer canalha que ameaça, bate e violenta, nós vamos nos colocar contra qualquer canalha. Crianças, eu já falei várias vezes aqui e já deu muito certo. Nós já conseguimos colocar vários pedófilos na cadeia. Se você está sendo violentada, surrada, se por um acaso você é espancada, se por um acaso dentro de casa alguém passa a mão em partes que você não quer, que você não deixa, e essa pessoa de repente te ameaça e diz assim, se falar, eu te mato, ou mato a mamãe, mato o papai, é mentira, não vai matar. Por favor, dê algum jeito, fala com a professora, fala com alguém, se tiver Instagram, conversa com a gente. Tá? Nós vamos proteger você, a gente vai denunciar isso aí. Dá certo, você vai ver, nós vamos receber chamados.